Em Romanos 12:10, nós vamos encontrar assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta! Muito bom, muito bom, muito bom. Que bom que você também está aí de volta conosco. Parola de número 93. Vamos dar sequência ao tema, então, de fundamentos e hoje falando a respeito de honra. Para você que já nos acompanha há algum tempo, eu quero dar um destaque para você na parola de número 33, lá do ano retrasado, ano passado, dentro do tema prosperidade bíblica, nós falamos a respeito de honra, mas dentro do contexto de honrar ao Senhor, quando a gente fala de dízimos e ofertas. Hoje, a nossa perspectiva de honra vai para um outro viés, a gente quer dar um ponto de partida aqui com esse texto de Romanos 12:10, quando a gente vai falar em relação à honra de uns aos outros. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, que bom ter vocês de volta. Já começou o outono aí também? Outono. Voltamos, graças a Deus. Aqui em São Paulo eu não consigo nem saber se a gente estava em verão ou outono, porque o calor aqui está absurdo. Então eu acho que nós estamos aí no verão faz um ano. Aqui em Curitiba, até 3 dias atrás, estava fazendo 30 graus. Anteontem e hoje, máxima de 19. Então vocês já percebem a diferença aqui de 10, 11 graus de um dia para o outro, só porque entrou o outono. Só para você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia, meu termômetro oficial aqui está marcando 24 neste momento. Né? Só para quem 24 graus às 23 horas em Presidente Prudente. Que beleza. Pô, aí você entregou que hora que nós estamos gravando, Paulinho. O pessoal acha que a gente grava em horário comercial. Não, gente. Nós estamos gravando aqui de volta, ó, e vai madrugada dentro hoje. Para a alegria do Ilcinho. Hoje tem madrugada nos paroleiros. Vamos lá, força, Ilcinho, força. Vamos falar de honra, então, querido. Vamos falar de honra. Força na peruca. Força na peruca. Paulinho, vamos dar um ponto de partida aqui, então. Texto de Romanos 12:10. Nós vamos falar a respeito de trazer honra aos outros mais do que a nós mesmos. Lá na palavra 33, a gente conceituou muito bem a questão de honra e a gente definiu, então, como colocar o outro em uma situação de prioridade, numa situação de ênfase, numa situação de primazia, ou seja, aquele que vem primeiro, né? Como é que a gente pode, não só falando da relação nossa com Deus, mas partindo do pressuposto de nós aqui, estamos todos nós homens em pé de igualdade, como é que a gente pode tratar a questão da honra sem, na verdade, parecer puxa-saquismo? Pô, legal. Sem parecer puxa-saquismo. Eu acho assim, o puxa-saquismo, ele diz respeito a uma mentalidade secular, né? No mundo a gente tem um ditado, no mundo existe um ditado que diz assim: quem não puxa saco, puxa carroça, né? Levando em consideração que para chegar em algum lugar de destaque, de visibilidade, de importância diante dos homens, é necessário o sujeito se colocar em uma condição vassala, né? Em uma condição de um serviçal e não necessariamente de alguém que honra. Agora, há uma outra mentalidade, né, que é a mentalidade celestial. Quando você leva em consideração Romanos 12, e o assunto honra, ele começa muito antes da palavra honra aparecer em Romanos 12,
porque o assunto honra, na verdade, ele é o resultado de uma mentalidade transformada, e isso é o ponto de partida do capítulo 12 de Romanos, né? Quando a palavra diz, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a honra, ela só vai, o assunto honra, ele vai fechar esse bloco de mentalidade transformada lá no capítulo 13, pelo versículo 10, né? Quando a palavra vai falar acerca da prática dessa mentalidade transformada como uma prova, como uma evidência de amor. E quem sabe aqui, né, na palavra amor, é que a gente tem uma grande diferenciação acerca do que seja o conceito de honra secular, né, que você carinhosamente apelidou de puxa-saquismo, e o conceito bíblico de honra, né? Dentro de uma perspectiva de honra verdadeira, conceito bíblico, a honra ela diz respeito a uma realidade de respeito. Ela diz respeito a uma realidade de reconhecimento de uma unção específica, de um ministério específico, de um chamado específico. Por que eu honro o meu líder? Porque eu sei quem o meu líder é em referência à minha vida, né? Porque eu honro os meus colegas ministros, porque eu honro os meus colegas paroleiros, porque eu entendo quem eles são em referência à minha vida, né? Eu entendo a instrumentalidade deles e entendo a minha. Eu acho muito legal, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é um leitor de pessoas. O apóstolo Paulo é um leitor de pessoas. Ele diz assim, eu não posso alimentar vocês com determinados alimentos, né? Eu preciso dar leite espiritual para vocês, porque vocês não podem comer alimento sólido. Mas em referência a si mesmo, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, eu fui hostilizado por alguns da igreja de Corinto, mas eu me glorio nas hostilizações, né? Porque eu percebi que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem eram os outros. Então, o que isso significa? Que esse cara tem uma dimensão de quem sejam os outros em referência a ele e quem ele seja em referência aos outros. E na hora de dar honra a quem deve ser honrado, e aí a gente vai para o capítulo 13, né? Capítulo 13 de Romanos, ele fala isso, né? A ninguém devais nada, né? Senão o amor, olha o amor aparecendo aqui, e aí sim, a quem honra, a quem você deve honra, então honre essa pessoa, né? Paulo, ele desenvolve honra, e ele entende isso justamente por identificar, né, quem ele é e quem são os demais. E esse elemento identificador, que vai separar mesmo, né, a honra do puxa-saquismo, é o elemento do amor, e o amor que é a própria expressão do Senhor, o reconhecimento de quem é o outro em referência a mim, ministerialmente, o revestimento, a unção que está sobre o outro em referência à minha vida. Vamos colocar uma palavra mais bonita do que puxa-saquismo aqui, vamos falar sobre bajulação. Né? Para você ouvinte, você chegou o nosso amigo politicamente correto, Wilson. Ele é o cara. Acho interessante, o meu pastor ele fala algo muito interessante, que ele fala sobre a honra, ela abre portas e a desonra fecha. Inclusive tem um livro que o Paulinho vai lembrar muito bem dele, eu não sei onde está na minha biblioteca aqui, mas é de, se eu não me engano, de Dango, acho que é assim o nome do... Doug Howard Mills, Lealdade e Deslealdade. Boa, é isso daí mesmo. É isso daí. Só quem inclusive, merchan. Inclusive, quem esteve aqui comigo semana passada em Presidente Prudente, apóstolo Robert Dudo, o discípulo do Doug Mills aqui no Brasil, logo em Presidente Prudente, um evento para sacudir a cidade, lealdade. E aí, nesse livro,
Para falar o nome desse autor aí, só orando em línguas, né? E com interpretação. É igual falar Smith Wigglesworth. E aí, assim, né? Se você ler esse livro, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar a respeito do posicionamento de uma pessoa que é bajuladora. A honra, ela é uma linha muito tênue para a questão da bajulação. Se nós pegarmos, e olha como a bajulação é algo demoníaco, né? Porque se você pegar lá em Atos, capítulo 16, você vai ver assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Num primeiro momento, talvez isso soe, poxa, mas qual é o problema nisso? Né? A bajulação, ela no final do dia, ela não precede da honra, mas ela precede do orgulho. Isso me faz entender que quando eu estou bajulando, na verdade o que eu estou querendo é um interesse em cima daquilo. Então eu tenho que olhar com muita cautela qual é a influência que eu estou. Será que eu estou olhando para a pessoa que está diante de mim com honra ou com bajulação? Né? Jesus certa vez disse aos seus discípulos: de que espírito sois vós? Né? Isso é muito forte. Já pensou você ouvir isso daí do teu pastor? Já pensou o bispo Adonias chegando para o Paulinho falando assim: Paulinho, que espírito sois vós? Da mesma forma, se a gente for lá para Marcos capítulo 6, Jesus já vai dizer outra coisa. Né? Veja que eu citei o caso da mulher adivinhadora, onde o orgulho estava gerando no coração dessa mulher um atributo que não está pautado na palavra, né? E aí depois eu quero falar o terceiro ponto sobre isso. E aqui Jesus, em Marcos capítulo 6, de 1 a 4, ele vai falar que o profeta na sua terra, na sua casa, ele não tem honra. E aqui é interessante porque os discípulos, aqueles que estavam ao lado de Jesus, falam assim: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José e Judas? Não estão aqui conosco? Sabe, isso é muito delicado. Porque veja os extremos. Aquela mulher, ela adivinhava e queria exaltar. Aqui havia uma depreciação. Olha como Satanás, ele busca trabalhar nos extremos. Então, veja que a bajulação ela pode promover, como ela pode destituir. E isso não tem absolutamente nada a ver com Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer, primeiro de tudo, que eu devo considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Ponto. Isso já é um preceito de honra. Não importa quem seja. Né? Certa vez, numa empresa que eu trabalhei, uma pessoa de uma posição muito elevada virou para mim e falou assim: nossa, mas você conversa com a copeira? Eu quase virei para ele e falei assim: nossa, e você fala comigo? Né? E numa forma absurda. Então, assim, a honra, ela precede disso, a ponto de Jesus ter dito que se Pedro ele não fosse lavado os pés dele, ele não teria parte. Então, isso me faz entender que a honra, ela precede o serviço. E muito mais além. Porque quando questionado Jesus a respeito da ida dele, da crucificação, ele fala: mas olha, é importante que eu vá, porque senão o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, né, o pé do frango vai azedar aqui. E eu vou muito mais longe. O Espírito Santo ele não vai falar de si, ou seja, ele não vai se exaltar, mas ele vai promover o reino de Deus através do meu nome. Então veja que o que nós estamos tocando hoje é algo muito sensível, porque você pode estar debaixo de um espírito, de uma influência espiritual, onde você pode até estar julgando que você está honrando, mas você está, na verdade, sob uma influência maligna. E você, na verdade, está ou desprezando, ou você pode estar
promovendo alguém, mas com um interesse, porque aquela mulher diz que ela adivinhava tendo lucro. Então, ou seja, a influência que ela estava não era algo positivo. Então, muitas vezes nós vamos ver no ambiente aí, Paulinho, você fala de novo o nome do autor aí, porque eu não consigo falar. Nesse livro que eu recomendo que você leia, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, porque é uma linha tão tênue e ele explica algo de tão magnitude nas nossas vidas que vai fazer com que você, de fato, seja um servo útil e fiel no reino de Deus. Amém. O nome do autor é Doug Heward Mills. O livro é o Lealdade e o Deslealdade. Soletre, por favor. É sacanagem, não precisa fazer isso, não. Não precisa fazer isso, não. Ó, vocês estavam falando a respeito disso. Acho que como contrapartida bacana da gente trabalhar, a gente falou da bajulação, né, porque a bajulação, ela pressupõe uma troca de favores, né? Então, eu honro com os meus lábios, esperando de volta um reconhecimento, né? Esperando de volta um favor, uma benesse, enfim. O que vai exatamente contra o princípio bíblico no que diz respeito à honra. Eu estava aqui até, e o Sim estava falando, eu me trouxe no coração Provérbios 15, 33, vai falar que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Olha como a questão da humildade aparece aqui em contraponto certinho o que você falou sobre o orgulho, né, Elci? A honra, ela é precedida pela humildade. E aí tudo aquilo que não é humildade, ela preenche o coração de orgulho e aí já não trata-se mais de honra, se trata de bajulação. Eu acho que a gente pode destacar para o começo do segundo bloco. Vamos chegando ao final desse aqui já no próximo minuto. Mas o Paulinho, ele tocou num ponto, no começo da fala dele, Paulinho, sobre a gente trazer honra para algumas pessoas que estão em condição de autoridade sobre nós, né? E o contrapartida, o Wilsinho falou a respeito de trazer honra para pessoas, entre aspas, comuns, né? No caso da copeira, no caso da faxineira do prédio. Existem essas duas vertentes. E aí eu quero trazer à memória o texto de Filipenses 2, que o Wilsinho também citou sem dar o endereço, que é considerar o outro superior a nós mesmos, né? Então, considerar qualquer pessoa, independente dela ter um cargo ou não, independente dela ter uma autoridade ou não, eu entendo que nós devemos honrar as pessoas colocando o outro em primeiro plano, até para a gente ser coerente com tudo aquilo que a gente vem falando nas últimas parolas, desde o começo que nós começamos, que tudo aquilo que é derramado do céu tem que necessariamente apontar para o outro. Então, quando a gente coloca o nosso irmão em evidência, quando nós colocamos o nosso irmão em posição de destaque, eu estou afirmando que o outro vem antes do que eu, ou seja, já não sou mais eu, é nós, né? Então, trazer essa vertente de uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais coletiva, para a gente conseguir enxergar o outro tão digno quanto a gente da graça de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesse bloco. Paulinho já está se mexendo na cadeira, que eu sei que ele quer complementar, mas eu vou deixar para você abrir o próximo bloco, Paulinho, para a gente dar sequência, beleza? Então, para você que está seguindo a gente aqui no canal dos Paroleiros, não esquece, nós estamos no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e também em formato de podcast no Spotify, para você que gosta de assistir, gosta de nos ouvir em formato de áudio, enquanto você está aí lavando a sua louça, dando banho no cachorro, aparando a sua barba, ou, quem sabe, alinhando a sua franja que está desnivelada com aquela tesourinha fantástica. Nos vemos na quinta-feira, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.